Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, seja muito bem-vindo. Diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Queridos, estamos numa era muito difícil. O século 21 é um século diferente de todos que já se passaram por esse planeta. E a igreja cristã, ela vem caminhando nesses séculos e algumas filosofias, ideias, pensamentos vão surgindo. E a igreja, ela tem duas opções: ou ela se adequa a esses pensamentos ou ela continua no caminho bíblico. OK? Infelizmente, sabemos pela história de que a igreja cristã, por muitas vezes, ela cedeu aos pensamentos de sua época. Haja vista, após o iluminismo e a ideia de que a razão era o norteador de tudo e de todas as coisas, a igreja acabou também, lá na frente, entrando pelo caminho do liberalismo teológico. Não somente isso, mas várias filosofias, ideias foram adentrando dentro da igreja cristã. E hoje nós temos, no século XXI, uma igreja fragmentada, uma igreja dividida, uma igreja que não sabe qual o caminho e o rumo a tomar. Ao meio de tantas ideias novas que surgiram nas últimas décadas, como ideologia de gênero, por exemplo, nós temos aí pastores, principalmente de linha tradicional, linha histórica, de que sucumbiram diante de uma apologética mais eficaz, uma apologética mais dinâmica, uma apologética de fato que possa fazer a diferença. Ok? Então, infelizmente, hoje nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja IPB, do qual eu participei pelo menos por uns 5 anos e posso dizer com todas as letras o que eu vou afirmar agora. Temos também as igrejas batistas, que são omissas concernente às ciências políticas, e as igrejas presbiterianas. E o mundo pentecostal, evidentemente, que são raros também os líderes que tocam neste assunto. Bem, a afirmação sempre é a mesma. Eles dizem: na igreja não se discute política. Contanto que eles se esquecem que, em termos de escritura, a igreja e o Estado, eles são ministros de Deus. A igreja é o ministro da graça e o Estado é o ministro da justiça. Se eles começassem a ensinar essas coisas na igreja, eles poderiam não ter que passar por uma situação tão avassaladora no século XXI, que é ter muitos cristãos socialistas sentados nos seus bancos de suas igrejas. Infelizmente, omissão é a palavra que eu tenho para dizer sobre o que acontece hoje na grande maioria dos pastores de igrejas, principalmente presbiterianas, né, e batistas. A igreja presbiteriana, do qual eu fiz parte pelo menos há uns 5 anos, eu posso dizer que ela não só é omissa nas ciências políticas, ela não trata desse assunto, né? Ela não explica, raramente você tem algum estudo lá explicando sobre o que é marxismo cultural. Eu já vi, né, poucas as vezes, a explicação do que é marxismo cultural numa igreja batista, por exemplo. Na igreja presbiteriana já cheguei a ver uma vez, mas a questão é que eles acham que tratar de ciências políticas, ou seja, da maneira popular, de tratar de política na igreja é algo antibíblico, é algo que não deve ser exposto para os membros. Contanto que, enquanto nós estamos dizendo que na igreja não se discute política, nós estamos vendo aí
vários pastores que não pensam dessa forma, ok? Nós temos aí pastores de igrejas históricas, né, como é o caso do Guilherme de Carvalho, por exemplo, né, que ele está constantemente falando contra o governo atual, o governo do Brasil. Nós temos aí também o pastor Antônio Carlos Costa, que praticamente é um esquerdista declarado, né? E quem o admira é um jovem pastor chamado Iago Martins. Talvez Iago Martins, que no passado dizia não compartilhar das ideologias políticas do pastor Antônio Carlos Costa, talvez de ouvi-lo tanto, né? E ouvir também o MBL, né? Acabou absorvendo também da mídia, né, o que a mídia diz. Então o senhor Iago Martins chega a declarar em um dos seus vídeos, das suas lives, feitas com o MBL, de que seria melhor ter o PT no governo, né, ou esquerdistas no governo com roubalheira, do que ter o governo Bolsonaro. Acredite se quiser. Eu tenho aí vídeos neste canal, inclusive, que demonstram essa atrocidade intelectual. Então, quando eu era da igreja presbiteriana, um dos motivos, existiam alguns motivos de eu sair da igreja presbiteriana. É uma boa igreja, eu recomendo, melhor que qualquer igreja pentecostal, ok? Mas é uma igreja que tem os seus problemas, né? É uma igreja omissa concernente ao evangelismo, os membros não sabem o que é evangelizar. Isso acontece nas igrejas batistas também, né? Embora que hoje o mundo, né, pentecostal não sabe mais também o que é evangelizar. Quem está saindo nas ruas aí com jornais aí são as seitas neopentecostais, infelizmente. Agora, o que ocorre é o seguinte: a igreja presbiteriana não sabe o que é evangelizar, não investe em missões como deveria investir, né? É uma igreja que, ultimamente, pelo que eu sinto e pelo que eu passei pelo ministério, é um pouco omissa concernente a tratar a questão do pecado na igreja. Sermões que tratem do evangelho realmente íntegro, na sua integridade, no que diz a pecaminosidade do homem, a situação do homem, também é uma coisa que, lamentavelmente, em muitas igrejas presbiterianas tem sido deixado de lado essa questão sobre o pecado, a disciplina, alertar os membros. E aí nós temos aí, infelizmente, junto com tudo isso, crentes socialistas dentro da igreja, porque eu vi professores da minha própria igreja que têm tendências socialistas e alguns são até socialistas declaradamente, ou seja, são de esquerda, né? Mas no meio batista também não é muito diferente, nós temos aí também crentes que são de esquerda, mas tudo isso fruto de uma omissão dos pastores de tratar do assunto de ciências políticas. E também nós vemos aí que eles acham que é irrelevante tratar desse assunto na igreja. Evidentemente que nós não vamos ficar sendo bolsonarista dentro de uma igreja. Nós não vamos ficar falando de direita a favor ou de esquerda a favor de uma maneira explícita, de uma maneira que venha confundir o púlpito da igreja com política, evidentemente. Porém, não alertar os crentes sobre a questão do que é a esquerda é uma omissão terrível, devastadora e que vai trazer danos irreversíveis dentro da igreja cristã do século XXI. Escuta o que eu estou dizendo, entende? Porque quando eu fiz uma oração numa igreja presbiteriana, certa vez que foi me dada a oportunidade para orar, eu orei: Senhor, eu quero te agradecer por não estar num país comunista, onde eu tenho liberdade de expressão, onde eu posso exercer a minha fé. Algumas pessoas ficaram assim olhando, né? Você entendeu? As pessoas, elas não sabem de fato que o comunismo existe no mundo. Muitas pessoas não sabem disso. Elas acham que isso é um mito, que acabou-se com a derrubada do Muro de Berlim, acabou-se o comunismo. E as pessoas estão redondamente equivocadas e os pastores muito mais ainda. O meu povo perece por falta de conhecimento.
Enquanto os pastores presbiterianos estão aí, batistas e congregacionais, e as igrejas pentecostais estão aí nesta omissão, como eu já disse, Guilherme de Carvalho, pastor Antônio Carlos Costa, Iago Martins não pensam dessa forma. Eles estão desesperadamente lutando contra o governo, né? Indo totalmente contra as escrituras quando diz para orar por aqueles que estão em iminência. Eles não oram, eles detestam, eles abominam. Você percebe no linguajar deles que eles preferiam, alguns até deles, como eu já disse, preferirem a esquerda no poder. Agora, isso é devastador quando parte de pastores, né? Isso é simplesmente algo assim que inexplicável, porque se você tem partidos de esquerda, de ideologia satânica, porque a ideologia esquerdista ela é satânica, e é isso que nós não estamos alertando em nossas igrejas. Entendeu? Porque se você é a favor de aborto, se você é a favor de casamento homoafetivo, se você é a favor de ideologia de gênero, se você é a favor de liberação de drogas, se você é a favor de tudo isso, através do seu partido político de esquerda, você está redondamente indo contrariamente às escrituras sagradas. Não existe, é antagônico. Não existe como existir não tem como existir um cristão que verdadeiramente seja de esquerda. Isso é uma posição totalmente antagônica à fé cristã. Não existe isso. Não existe. Agora, você quer eu ficar corado de vergonha? Você quer ver eu ficar indignado? É quando eu vejo seitas neopentecostais falando contra o esquerdismo. Um dia aí eu presenciei, né, o senhor Valdomiro Santiago, que é um falso mestre, dizendo que não poderia se votar no Lula, que o Lula jamais vai ganhar porque uma pessoa sensata não vota no Lula. Achei interessante que um falso mestre, até um falso mestre, ele reconhece a sutileza e a maldade da esquerda, né? Olha só esse vídeo aí da Universal do Reino de Deus que eu vou colocar para vocês agora. Dá uma olhada. Antigoverno que aconteceu neste último sábado lá no sul do país, em Porto Alegre. Esses manifestantes que você vai acompanhar agora estavam protestando e todo o direito de protestar. E ao passarem em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, ouça com atenção, aumente o volume aí agora do seu aparelho, para você ouvir qual era o grito, qual era o que eles estavam entoando. Que acontece, as nossas igrejas constantemente são vandalizadas. Nós tivemos um incidente em que um coquetel molotov, isso faz uns 3 meses aconteceu isso, em Vitória do Espírito Santo, um coquetel molotov numa manifestação semelhante a essa. Fala a verdade, é pra gente ficar corado de vergonha ou não, hein? É pra ficar corado de vergonha, né? Essa é a Universal do Reino de Deus, ela está aí dizendo que não pode haver crente de esquerda, não pode, não existe essa possibilidade. Cadê os pastores de igrejas históricas alertando o seu povo? Cadê? Me mostre, me apresente. Por que vocês são omissos? Porque vocês querem perder dízimos e ofertas? Vocês estão com medo de dízimos e ofertas, é isso? Se eu falar nesse assunto de ciências políticas, eu vou perder dízimos e ofertas. É esse o problema? É esse o problema? Se esse for o problema, eu quero te advertir, em nome do Senhor Jesus, que você está sendo omisso e você vai dar conta disso diante de Deus. Tá? Porque a partir do momento que você tem crentes socialistas dentro da sua igreja e você não toma providência, você está está compartilhando desse erro, dessa omissão, dessa situação que a sua igreja está envolvida. Ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque ser um líder, você não quis ser um pastor? Você não quis ser um líder? Muito bem, você tem que trabalhar em todas as áreas. Todas as áreas. Ok?
Há um tempo atrás era errôneo, né, falar de sexo dentro da igreja, né? Falar sobre coisas sérias sobre os casais dentro das igrejas. Era um tabu. Hoje não é mais em muitos lugares. Parabéns para os pastores que orientam os seus casais nesta área. Orientam as pessoas que vão se casar nesta área. Agora, é tabu ainda falar em ciências políticas dentro da igreja. Isso é uma verdadeira aberração. Você não instruir os seus membros o que é marxismo cultural, meu querido. Pelo amor de Deus. E sabe qual é o problema maior de tudo isso daí? É que você, como pastor, acredita nas mídias. O que passa nas mídias da sua televisão. Você não se deu conta ainda de que você está sendo enganado diariamente pelas mídias da sua televisão, pela internet, pelo rádio. Até mesmo programas como a Jovem Pan, que eram de uma linha conservadora, hoje estão aderindo ao esquerdismo. Pessoas que ficaram bem de vida, como Nando Moura, né, enganando todo mundo, dizendo que ele era conservador, arrastou multidões, milhões de pessoas, né? Ele ficou bem de vida com você, que é trouxa, que agora ainda aceita o que Nando Moura diz, porque Nando Moura diz o que a mídia diz. Entendeu? O canal do Ferreira, que era também conservador, era coisa nenhuma. Entendeu? Esses canais de youtubers, eles estão virando a casaca simplesmente pela mídia. E você, que é pastor, você também está se tornando às vezes até um esquerdista pela mídia. Porque a mídia, ela é satânica, a nossa mídia é diabólica, a nossa mídia é corrupta, a nossa mídia não vale nada. E você acredita o que passa no canal 2, no canal 5, no canal 7, no canal 13, que foi vendido para a Bandeirantes, foi vendida para a China, por exemplo. Você acredita o que passa na CNN. A CNN é um canal totalmente esquerdista. Lutava 24 horas contra Donald Trump, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos da América. Mas você acredita o que passa na CNN? Esses dias eu vi um absurdo. Você pode perceber que eles não criticam o atual presidente dos Estados Unidos, Biden. O Biden fez uma cagada lá no Afeganistão. E eu vi a CNN enaltecendo o que ele fez. Brincadeira. Se fosse o Donald Trump, eles iam maiar dia e noite. Então você não percebe essas coisas porque você, como pastor, tem sido uma topeira. É isso que você tem sido. Você não tem se instruído. Você leu, por acaso, esse livro aqui? De um reformado? Ruskidoni? Cristianismo e Estado? Você não leu. Você não leu. É por isso que você fala, que você afirma que falar de ciências políticas na igreja é errado. Você leu um livro desse aqui? Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã? Não leu. É por isso que você acha que é errado falar de ciências políticas na sua igreja. Você leu o manual Politicamente Incorreto do Comunismo? Não! E é por isso que você continua sendo uma topeira. Porque você não se informa. Você sabe o que é a New Left? O que é a Nova Esquerda? O livro negro da Nova Esquerda? Não sabe. É por isso que você continua sendo um pastor topeira. Você leu Com Liberdade e Justiça para Todos? Não. É por isso que você continua sendo uma topeira. Marxismo Desmascarado. Você leu? Não. O seu problema é ler só o quê? Teologia. Né? Teologia sistemática, tal. Você não leu um livro desse? É por isso que você continua sendo um pastor alienado. Você já leu esse livro aqui? Marxismo, na contramão do bom senso? Não leu. E é por isso que você continua sendo um alienado. Porque você acredita em tudo que passa na imprensa. Você acredita em tudo que passa na imprensa. Eu recebi um WhatsApp de primos que eu tenho na França, onde eles estavam extremamente preocupados comigo, porque eles diziam: olha, Marcos, está morrendo todo mundo de Covid aí, está mostrando os hospitais, as camas pro lado de fora, está todo mundo morrendo de Covid. Porque o assunto da mídia é só Covid-19. E você abraça essas coisas. Você que é pastor, você que é membro, você que é cristão.
Apesar que está nas trevas já, o ímpio, não tem problema, né? Tá nas trevas mesmo, paciência, o cara ouve tudo o que acontece na Rede Globo, no SBT. Agora você que é cristão, acredita na mídia, você acredita nesses números de pessoas que morreram de Covid-19, meu querido? Você é muito inocente. Você usa essa máscara sozinho no carro, né? Porque tem medo que a Covid vai te pegar. Você corre, faz o seu Cooper com máscara, tomando todo aquele gás carbônico, né? Sabe por quê? Porque a mídia colocou na sua cabeça que você tem que usar máscara. Eu não estou dizendo que não existe doença. Eu não estou dizendo que não deve usar máscaras em lugares onde tem um monte de gente reunida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a imprensa cauterizou a sua mente é cauterizada e você precisa acordar enquanto é tempo. Não se pode acreditar em mídia nacional e mídia internacional. Eu disse para os meus primos na França, olha, vocês estão sendo enganados. Não é nada disso que está acontecendo no Brasil. Tem morrido pessoas de Covid-19? Evidente. Eu mesmo perdi amigos. Evidente. Mas aqueles números são mentirosos, são para assustar você, são para os governos manter você dentro da sua casa, entende? Só que você você aceita tudo, né? Que passa na mídia, né? Passou na mídia, você aceita, você é uma topeira, você é um alienado, infelizmente. Você que é pastor, você que é membro, você que é cristão, você que é reformado, infelizmente você se tornou uma pessoa alienada. E para sair dessa alienação, querido, você tem que sair das mídias nacionais. Você não pode ver mídias nacionais. Porque mídias nacionais, elas são comunistas. Comunistas, querido. É isso que elas são. Só que você não se deu conta disso. Você não se deu conta que você lê Isto É, Veja, Estadão, Folha de São Paulo, é tudo comunista, querido. Eles dizem que ama a democracia, mas é mentira. Eles amam a bandeira vermelha, querido. Só que você vai continuar sendo omisso na sua igreja. Você não vai alertar sobre o que é marxismo cultural na sua igreja. E, consequentemente, os membros da sua igreja vão continuar, muitos alienados, vão passar para partidos de esquerda. Não precisa ser bolsonarista, não precisa ser de extrema direita, não precisa ser um alienado que só vive falando de política, mas também não pode entrar para o outro extremo, que é a omissão absoluta dentro das igrejas de não informar o seu povo, informar, trabalhar ideias, dizer o que está acontecendo no mundo. E o grande engano de Satanás, usando a mídia, na internet, na televisão. É isso que está acontecendo, você está abraçando. Eu tenho o caso na minha família de que pessoas morreram de morte natural e eles quiseram colocar Covid-19 no laudo. É por isso que eu digo para você que esses números são mentirosos. A imprensa mente para você, pastor. A imprensa mente para você, cristão. A imprensa mente para você, reformado. Abre o teu olho, cara. Meu Deus. Em pleno século XXI, a gente tem que alertar com tanto conhecimento, tantos canais conservadores na internet. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo para ver se você muda a sua perspectiva. Porque está difícil. É vergonhoso você não ter pastores reformados ou até pastores compromissados com a verdade, onde não viram sequer um filme do Brasil Paralelo e não se informam de nada. É terrível isso daí. Terrível. E o pior de tudo, quem são os que estão lutando contra a ideologia marxista hoje? São os católicos, algumas seitas, e você continua na sua omissão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você que é líder, que Deus possa ter misericórdia de você. E abra os seus olhos, enquanto é tempo. Deus abençoe grandemente. Fica aí com o áudio no final desse vídeo que você vai ver a intolerância desses partidos socialistas. Se ele pudesse, ele mandava você para o paredão, para você ser fuzilado. É isso que eles querem. Mas eles não podem, por enquanto. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz.
PT, principalmente quando está acuado em meio a tantos escândalos de corrupção, vive xingando seus adversários e críticos de intolerantes, pregadores do ódio e outras bobagens. Eu editei um vídeo especial para mostrar aqui na TV já a intolerância e o ódio por parte dos petistas e suas linhas auxiliares, como os comunistas do PCB, do PCdoB e os militantes do MST e do MTST, que legitimam moralmente o vandalismo ou até convocam as massas para praticá-lo. A ética petista segue exatamente a de Vladimir Lenin, Herbert Marcuse e Paulo Freire. Só quem está ao lado do suposto partido tem salvo-conduto para fazer o que quiser. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. Nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores, radicalizando a luta de classe. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Na nossa área de proteção e rasgaram esses dois bonecos. Você acha correto você estar falando que é antidemocracia, mas o que estava acontecendo aqui também é um ato de democracia. Você acha correto você chegar a atrapalhar esse ato? A difamação não é correta. A difamação do presidente não é correta. Então você não se arrepende do que fez? Vai rasgar de novo se tiver de novo. Ok, essas são as palavras de Wandler, né? Ele tem consciência do que está dizendo, está preso. Eu tava assim com o pessoal, eu queria muito ter furado. Agradeço por eles terem sido rápidos, eles foram guerreiros, porque essa é a Juventude de Araguaia, esse é o JS, essa é a UNE, esse é a UBS.